Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala, professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, dê aquele like, acione o sininho, porque o professor Eugênio Bastos está democratizando o ensino da geografia. Moçada, hoje nós vamos começar a estudar também um pouquinho da geografia econômica do Brasil. E vamos iniciar pelo assunto que mais cai em concursos de vestibulares e militares. Agricultura brasileira é o tema da geografia econômica mais abordado em concursos. Esse tema é muito amplo e, por esse motivo, esse tema estará dividido em 2, 3 partes para que eu possa abordar os mais importantes tópicos vinculados às atividades agrárias desenvolvidas no Brasil. Valeu, moçada? Vamos começar a estudar a agricultura brasileira por um assunto que cai muito em concurso: a estrutura fundiária. Professor, o que seria essa estrutura fundiária? De uma forma bem simplificada, a estrutura fundiária nada mais é do que a forma em que as propriedades se encontram distribuídas, incluindo-se aí também a forma como essas propriedades estão sendo exploradas. Na verdade, quando se fala em estrutura fundiária no Brasil, a primeira coisa que vocês não podem esquecer, em hipótese nenhuma, é que a terra no Brasil é mal distribuída. Pouca gente com muita terra, muita gente com pouca terra ou sem terra para produzir. Mas por que essa terra é muito mal distribuída? Isso é uma herança do modelo de colonização e ocupação do espaço territorial brasileiro. Por exemplo, lá no Brasil colônia, qualquer pessoa tinha acesso à terra? Não. Através do sistema das Seis Marias, o rei de Portugal regularizava ou regulamentava o acesso à terra no Brasil. Então, quem é que tinha acesso à terra no Brasil? Somente as pessoas que desfrutavam de prestígio político junto ao rei de Portugal, pessoas que tivessem prestado relevantes serviços à coroa portuguesa e pessoas que tinham condições de promover a colonização, a exploração econômica e a defesa do território. Então, lá no Brasil colônia, tem início esse modelo concentrador da propriedade rural em nosso país. E dessa forma, inclusive, surgiram as chamadas capitanias hereditárias. No Brasil Império, foi criada a Lei de Terras, em 1850. De acordo com a Lei de Terras, as terras pertencentes ao Império, ao domínio público, só poderiam ser obtidas através de leilões ou astas públicas. Pergunto a vocês, quem é que tinha condição de comprar terras em leilões se a maior parte da população naquela época era constituída por escravos e poucos trabalhadores brasileiros eram assalariados? Somente as pessoas ricas. A Lei de Terra considera ainda crime a posse ilegal de terras. A Lei de Terras, portanto, veio consolidar esse modelo concentrador da propriedade rural em nosso país. E até hoje, no século XXI, o que se observa é uma desigual distribuição de terras. Nada melhor do que esse gráfico para mostrar a vocês como a terra é mal distribuída. Por exemplo,
Aqui você tem número de estabelecimentos rurais com menos de 10 hectares. Vamos considerar isso aqui um minifúndio. 53,1% dos estabelecimentos rurais do Brasil tem menos de 10 hectares. Cada hectare tem 10 mil metros quadrados. Se somarmos as áreas ocupadas por esses estabelecimentos, teremos 3,1% do espaço agrário nacional. Por aí vocês já começam a perceber que um pouquinho mais da metade dos proprietários rurais existentes no Brasil, somando suas propriedades, ocupam um pouquinho mais de 3% do espaço agrário. Se nós irmos para outra extremidade, vamos lá ver a outra extremidade. Propriedades acima de 10 mil hectares são gigantescas. 0,4% dos estabelecimentos rurais do Brasil tem mais de 10 mil hectares. Esse azulzinho que vocês talvez não consigam enxergar. Esses 0,4% ocupam 15,78% do espaço agrário brasileiro. Se nós pegarmos as propriedades acima de 1.000 hectares, é o roxo, 1,02%. Com mais 0,4%, daria aqui 1,42% dos estabelecimentos rurais. Se somarmos os dois aqui, dá 43,44% do espaço agrário brasileiro. Ou seja, 1,42% dos estabelecimentos rurais ocupam mais de 44% do espaço agrário brasileiro. Então, através desses dados, é possível você perceber com clareza que a terra no Brasil é muito mal distribuída. Pouca gente com muita terra, muita gente com pouca terra. No Brasil, predominam os minifúndios, todavia, estes ocupam um baixo percentual do espaço agrário brasileiro. Os latifúndios correspondem a um baixo percentual dos estabelecimentos rurais, porém, ocupam a maior parte do espaço agrário brasileiro. Minifúndio, pequena propriedade, latifúndio, grande propriedade. Aqui nós temos a violência no campo. Claro que a violência no meio rural brasileiro não é tão grande como nas cidades, mas a violência no campo, proporcionalmente falando, também pode ser considerada elevada. Essa violência é motivada principalmente pela injusta estrutura fundiária. A luta pela posse da terra alimenta os conflitos fundiários. Esses conflitos fundiários têm como personagens o grileiro. Quem é o grileiro? Rico fazendeiro que, mediante a apresentação de uma falsa escritura, se apodera de uma terra que não lhe pertence. Aí você tem o jagunço, que é o segurança da propriedade, que normalmente anda armado. Você tem os trabalhadores rurais sem terra. Também tem o poceiro, que é um pobre lavrador que ocupa uma terra devoluta, terra que pertence ao poder público. Ali se estabelece e produz para a sua subsistência. O grileiro, de olho na terra ocupada pelo poceiro, expulsa ele da terra, muitas vezes utilizando até métodos violentos. Você tem os índios, os madeireiros, os garimpeiros e até mesmo a polícia como participantes ou personagens ligados à violência no campo. Claro que, na maioria dos casos, a polícia está no cumprimento do seu dever.
trabalhadores rurais sem terra ocupam uma propriedade e o dono, se tem toda a documentação legal que lhe dá direito àquela terra, escritura, paga o ITR, o Imposto Territorial Rural, ele, através do seu advogado, entra com processo de reintegração de posse e, mediante a documentação apresentada ao juiz, não caberá um despacho que não seja favorável à reintegração de posse. Então, o oficial de justiça levará uma notificação aos líderes dos sem-terra, dando um prazo para eles desocuparem a propriedade. Caso eles não cumpram esse prazo, não cabe outra saída à força policial, senão fazer cumprir a decisão judicial, e muitas vezes isso acaba gerando conflito, que traz como consequências ferimentos em pessoas e, nos casos mais graves, a morte de pessoas. A violência no campo está presente em todo o território brasileiro. Porém, existe uma área específica onde os conflitos fundiários são mais intensos. As bordas sul e oriental da Amazônia, exatamente uma área de expansão das fronteiras agrícolas. Toda a área de expansão das fronteiras agrícolas gera conflitos fundiários. Essas bolinhas pretas que eu coloquei aqui no mapa representam focos de conflitos fundiários. Na verdade, existem inúmeros focos de conflitos fundiários em nosso país. E muitas vezes esses conflitos estão envolvendo grileiros, jagunços, poceiros, trabalhadores rurais sem terra, indígenas, madeireiros, garimpeiros, polícia e por aí vai. Aqui nós temos uma imagem do que é considerado o pior massacre de trabalhadores rurais sem terra ocorrido no Brasil nos últimos tempos. O massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996, quando, num conflito entre trabalhadores rurais sem terra e a Polícia Militar do Pará, 19 trabalhadores rurais sem terra foram mortos. Isso aí gerou uma repercussão internacional negativa muito grande e, logicamente, que os responsáveis pelos assassinatos desses trabalhadores rurais sem terra acabaram sendo condenados pela justiça. Não teria outro caminho, outra medida senão essa. Inclusive, o coronel que comandou essa operação, que até morreu recentemente. Nós temos aqui a questão da reforma agrária, temos aqui trabalhadores rurais sem terra marchando e, logicamente, a bandeira de luta principal dos trabalhadores rurais sem terra é pela reforma agrária. No Brasil existem vários movimentos sociais no campo que lutam pela reforma agrária. O MST, o Movimento dos Sem Terra, é o mais organizado de todos. Mas você tem a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, você tem a Via Campesina e outros movimentos sociais. Do lado dos latifundiários, você tem a UDR, a União Democrática Ruralista, que defende os interesses dos latifundiários ou dos empresários vinculados ao campo. A UDR tem uma boa representação no Congresso Nacional. Estima-se que 30% dos parlamentares são pertencentes à União Democrática Ruralista. Então tem um peso político muito grande na luta dos seus interesses. Professor, o que seria essa reforma agrária? De uma forma bem simplificada, não o termo técnico, mas um conceito simplificado, reforma agrária é um conjunto de medidas que passam pela desapropriação dos latifúndios improdutivos e a utilização das terras devolutas para o assentamento de famílias de trabalhadores rurais sem terra. Professor, quem é que promove a reforma agrária no Brasil? O INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Mas, professor,
Um latifúndio, ele pode ser desapropriado? Sim. A Constituição Federal diz que a terra tem que cumprir duas funções, a social e a econômica. Se ela não cumprir essas duas funções, poderá ser desapropriada para fins da reforma agrária. O dono da terra receberá uma indenização, correto? E se ele não concordar com o valor da indenização, cabe a ele entrar na justiça. O juiz enviará um perito para fazer o levantamento do valor da propriedade. As benfeitorias feitas, não é só o valor da terra, tem a questão das benfeitorias. E, após o juiz arbitrar o valor, cabe ainda ao advogado do latifundiário, vamos dizer assim, contestar. Mas depois de arbitrado o valor e o dinheiro for depositado pela União, pelo governo federal, não cabe mais outra ação. Então, aquele latifundiário vai perder a terra e aquela terra será distribuída para famílias de trabalhadores rurais sem terra. Professor, mas a reforma agrária ela consiste somente em redistribuir as terras, desapropriar os latifúndios improdutivos e utilizar as terras devolutas para assentar famílias de trabalhadores rurais sem terra? Não. A reforma agrária ela precisa de um conjunto de medidas complementares, tais como ajuda técnica, para que os produtores rurais possam obter da terra uma maior produtividade, abertura de linhas de créditos, para que os novos proprietários possam adquirir os insumos, os implementos agrícolas, para iniciar o processo produtivo na propriedade. É preciso organizá-los em cooperativa agrícola, porque as cooperativas agrícolas elas se encarregam de comprar os insumos, os implementos agrícolas, obtendo dessa forma menores preços, e também comercializar as safras agrícolas, eliminando a figura do atravessador e abrindo um canal direto de negociação com as redes de supermercados, com as indústrias de beneficiamento, com as centrais de abastecimento, enfim. E, logicamente, se a reforma agrária seguir todos esses passos, a probabilidade dela dar certo é muito grande. Agora, se a reforma agrária se restringir em doar terras, a possibilidade dela fracassar também é muito grande. Por isso que a reforma agrária tem que ser acompanhada das chamadas medidas complementares. Existe um outro tipo de reforma agrária, que é a reforma agrária técnica. Essa aí não tem relação direta com a distribuição de terras, e sim a modernização das atividades agrárias através da incorporação de novas tecnologias, aumentando assim a produtividade da terra. Então, existe a reforma agrária tradicional, aquela que deriva da desapropriação dos latifúndios improdutivos e a utilização das terras devolutas para o assentamento de famílias de trabalhadores rurais sem terra, e a reforma agrária de base técnica, que resulta da modernização dos estabelecimentos rurais através da incorporação de novas tecnologias. Aqui nós temos um gráfico para mostrar a evolução da reforma agrária no Brasil de 1985 até o ano de 2016. Os dois governos que mais distribuíram terras no Brasil foram o governo Fernando Henrique Cardoso e o governo Lula. Esses, na história, foram os que mais distribuíram terras em nosso país. Mas ainda existem no Brasil mais de 1 milhão de famílias de trabalhadores rurais sem terra, aguardando o avanço da reforma agrária. Agricultura familiar versus o agronegócio.
A agricultura familiar, ela se desenvolve em pequenas propriedades. O agronegócio, principalmente em médias e grandes propriedades. Nós temos aqui dados que eu utilizo sempre para comparar a agricultura familiar da agricultura empresarial, né? Agricultura familiar, vamos ver aqui, ó, mão de obra ocupada. 74% dos trabalhadores rurais trabalham em pequenas propriedades. São trabalhadores não assalariados. 26% trabalham em propriedades rurais vinculadas ao agronegócio. Aí, nesse caso, os trabalhadores, em sua maioria, têm carteira assinada. Produção de comida. 70% do alimento consumido pela população brasileira provém da agricultura familiar. A agricultura empresarial, o agronegócio, responde por cerca de 30% da produção dos alimentos que nós consumimos. Até mesmo porque o agronegócio tem como principal objetivo produzir para o mercado externo. Aí nós temos aqui produção global, agricultura familiar ou camponesa com 40%, o agronegócio com 60%. Lembrando que no agronegócio a maior parte da produção destina-se ao mercado externo. É a soja, é o café, é o milho, é o algodão, a cana-de-açúcar e por aí vai. Terras, 24% das terras do Brasil são ocupadas pela agricultura familiar, agricultura camponesa. 76% das terras do Brasil pelo agronegócio, ou seja, cerca de 3/4 das terras ocupadas por produtores rurais em nosso país estão vinculadas ao agronegócio, aí nesse caso, as médias e grandes propriedades, em sua maioria. E nós temos aqui crédito, financiamento, 14% destina-se à agricultura familiar. Repare, a agricultura que mais produz alimentos que abastecem o mercado interno recebe 14% do crédito rural. 86% do crédito rural destina-se à agricultura comercial de exportação, ao agronegócio. Isto porque, historicamente, a política agrária brasileira, assim como de tantos outros países em desenvolvimento, prioriza as culturas de exportação em detrimento das culturas alimentares. Lembrando que hoje o Brasil é considerado um dos celeiros agrícolas do mundo. Moçada, espero que tenham gostado da aula. Dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, porque o canal GeoGênio está a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Professor Eugênio Bastos, democratizando o ensino da geografia. Um forte abraço, fiquem com Deus, um beijão no coração e até o nosso próximo encontro. Fui!